TV Câmara, Campinas. Bom dia a você que acompanha a TV Câmara Campinas pelo canal digital 39.3, NET Canal 4, Vivo Canal 9 ou pelas redes sociais. Nós convidamos você a acompanhar os trabalhos que serão realizados a partir de agora. É um debate sobre a lei federal, Lei da Liberdade Econômica, e esse debate pretende trazer não só a discussão, não só a explicação sobre essa lei, o que ela beneficia os munícipes de Campinas, mas também, nesse debate, ouvir as partes relacionadas ao comércio, às pessoas interessadas e beneficiadas com esta lei. Então, convidamos você não só a acompanhar os trabalhos pela TV, mas também, se quiser vir ao plenário, esse debate ele é aberto. Então, a partir de agora, o vereador Luiz Henrique Cirilo, do PSDB, presidente da Comissão Permanente de Constituição e Legalidade do Legislativo, dará início aos trabalhos. Bom dia a todos. Declaro aberto o presente debate público realizado pela Câmara Municipal de Campinas para que possamos iniciar a discussão, uma reflexão sobre a Lei Federal, Lei 13.874, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que trata da liberdade econômica. Como nós sabemos, o ano passado entrou em vigor no município de Campinas o plano diretor, com algumas regras, com algumas características próprias da cidade de Campinas. E o objetivo desse debate é tentar, trazendo o secretário e, ao mesmo tempo, já o cumprimento, o nosso secretário Carlos Augusto Santoro, secretário municipal de Planejamento e Urbanismo, que gentilmente atende sempre os pedidos dessa casa, e não foi diferente dessa vez, para que possamos iniciar uma discussão, uma reflexão sobre essa lei da liberdade econômica. E eu quero destacar também que compõe a mesa a presidente do Sindicato Varejista, a Sanay Saito, como também o Laerte Martins, diretor da SIC, e o Rodrigo Pirota, gerente da Junta Comercial da SIC. Então, fica registrado aqui os cumprimentos às pessoas que compõem a mesa. Quero deixar aqui algumas pessoas se apresentaram ao entrar na Câmara Municipal, o Francisco Risse, assessor da deputada estadual Damares Moura, Ricardo Salim, gerente da PESA, como também a senhora Cristian Silva, técnica em Vigilância da Saúde, Devisa, Departamento de Vigilância em Saúde. E outras pessoas que eu vejo aqui, o Dino Pioli, o Nelson Laubstein. Então, nós, iniciando já a discussão, o objetivo nosso foi tentar interpretar essa lei federal, uma lei que tem o objetivo de desburocratizar principalmente as atividades de baixo impacto, de baixa incomodidade no município de Campinas, ou seja, empresas que não têm aquela característica de perturbar o sossego, de trazer aquela perturbação em razão da sua atividade. Então, essa lei federal ela vem com esse objetivo. Eu confesso aqui a todos que, quando nós discutimos o plano diretor nesses últimos 2 anos, já era um sonho do secretário. Ele já falava dessa possibilidade de se pensar em aplicar em Campinas essas regras federais. Então, hoje, secretário, nós temos uma lei federal e nós precisamos iniciar uma discussão aqui dentro dessa casa, principalmente no poder público, para tentar, de alguma maneira, facilitar a vida do cidadão. Hoje nós temos empresários, empreendedores, que têm suas atividades, às vezes, em razão das regras, da burocracia do poder público, têm as suas atividades, às vezes, atuando de forma irregular, sem a devida documentação, mercê de uma possível fiscalização posterior do poder público. Então, ele fica naquela situação, em razão da burocracia do poder público, e nós vamos falar da nossa cidade, da burocracia do poder público municipal, às vezes aquele empreendedor, aquele cidadão que quer abrir o seu negócio, ele se vê numa situação da dificuldade. É moroso a resposta que o poder público dá àquele cidadão em razão dele ter a sua atividade regularizada. Então, essa lei vem nessa contramão dessa morosidade, essa lei vem no sentido de criar algumas situações para facilitar a vida do empreendedor. E eu quero, inclusive, destacar aqui, que nós temos aqui no capítulo que fala
das Declaração dos Direitos da Liberdade, capítulo 2º dessa lei, ele é bem simples e taxativo. E ele diz o seguinte: são direitos de toda pessoa natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômico, e daí ele vai citando item a item. Por exemplo, inciso 1º, desenvolver atividade econômica de baixo risco, para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria, ou de terceiros consensuais. Inciso 2º, desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana, evidentemente que respeitadas, né, a perturbação do horário, do sossego público, as restrições advindas de contratos. E aí ele vai elencando de uma maneira com que o poder público, no caso nosso municipal, possa, através de uma legislação ou de um decreto, tentar atender o que essa lei federal tanto tenta dar hoje ao cidadão, principalmente aquele cidadão de baixa renda, aquele cidadão que quer iniciar seu próprio negócio e tentar facilitar. Então, secretário, eu quero lhe passar a palavra e deixar claro que, na sequência, tendo interesse, a mesa terá a palavra para fazer os seus questionamentos, assim como as pessoas aqui presentes. Bom dia a todos. Bom dia, vereador Henrique Cirilo. Mais uma vez, o parabenizo sempre pelas iniciativas de trazer aí à população, através da TV Câmara também, as iniciativas de legislação, as iniciativas de como tratar melhor a população de Campinas. O senhor está sempre na vanguarda desse assunto, né? Não é por menos que está na presidência da Comissão de Legislação. Bom dia aos demais componentes da mesa, prazer revê-lo. Eu vou fazer uns primeiros comentários e depois, eu acho que, senão a gente rouba a palavra dos demais membros aqui, eu acho que o doutor Cirilo já colocou rapidamente do que se trata. Realmente o município vinha, e como vem ainda, correndo atrás da desburocratização. Nós precisávamos ajustar uma série de legislações, né, porque senão não conseguia chegar nem perto do que é o desejo da gestão Jonas Donizete. O primeiro passo foi o plano diretor, realmente, facilitamos bem a vida da interpretação urbanística de como essa cidade pode se compor, né, reduzindo os zoneamentos, né, trazendo os novos critérios, uma legislação limpa, uma legislação que foi também levada ao Ministério Público, e do Ministério Público a situações jurídicas do Estado, e foi amplamente aprovada, né, ou totalmente aprovada, né. As leis complementares também ainda estamos em pequenos ajustes, mas elas já estão promulgadas. A Câmara, sempre parceira do Legislativo, entendeu por bem, houve ampla discussão aqui, né, vereador Cirilo, com relação às legislações complementares do plano diretor, e um dos pontos notáveis que tinha no plano diretor era exatamente levar a atividade econômica à classificação por impacto, né? É aqui no Brasil, ainda uma novidade, mas, na verdade, não é o que se pratica em outros países, e nós é que estávamos atrasados. E isso o plano diretor, com as suas legislações complementares, também aderiu. Então, nós classificamos 18.000, quase 18.500 quinais foram classificados como baixo, médio e alto impacto. Como é que é feito isso? Existe uma legislação nacional, CETESB, ou outros critérios que o município queira adotar, e que ele classifica, então, o que incomoda, né? A presença daquela atividade ali. É a fumaça, é o odor, é a trepidação, é o barulho, enfim, é a convivência com aquilo, é o trânsito que ela ocasiona na lateralidade, coisa que valha. Com esses quesitos é que você, então, dando peso a eles, você classifica essas atividades, né? Um trabalho que a CETESB também já tem feito e muitos municípios vêm fazendo, Campinas também fez, né? Para vocês terem uma ideia da necessidade, por ano, nós fazemos uma análise próxima de 60.000 quinais por ano, né? Então, com essa ideia de achar que o empresário é sempre irresponsável, que nós temos que fiscalizar a todos por conta de uma minoria irresponsável, você ocasiona um distúrbio enorme em termos de funcionabilidade do poder público e, consequentemente, um desapreço aí à atividade econômica, que é o fundamento, né? É o fundamento da sobrevivência de qualquer município de um país
né, com a nossa economia, o fundamento é a prestação de serviço, é o serviço em si, é a atividade econômica como um todo. Se ela não acontecer, se não houver, não teremos a cadeia de impostos, não teremos os trabalhos, não há fundamento em ter a gestão pública, portanto, tudo vai, como diria meu saudoso pai, iria à bestia, né? Não vale por nada, vai para o lixo. Então, pensando nisso, nós já tínhamos colocado realmente na discussão no plano diretor que a baixa incomodidade, aqueles que fossem classificados como baixa incomodidade, nós iríamos mudar a maneira pela qual tratá-los com mais velocidade e com autonomia muito maior. Logicamente, se quer também chegar a situações, vereador, mais adequadas também para média e alta incomodidade, mas temos que ir para e passo. Só para curiosidade, eu relendo a Lei 13.874, hoje, essa que nós estamos discutindo, a Lei Federal, só para vocês terem uma ideia, no preâmbulo da lei. Institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelece garantias de livre mercado, altera as leis números 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 11.593, de 3 de dezembro de 2007, também a Lei 12.682, de 9 de julho de 2012, a Lei 6.015, de 31 de dezembro de 73, a Lei 10.522, de 19 de julho de 2002, a Lei 8.934, de 18 de novembro de 1994, o Decreto-Lei 9.760, de 5 de setembro de 1946, e a consolidação das leis do trabalho aprovada. O senhor pode falar mais no microfone? Pois não. Voltando ao trabalho, aprovada pelo Decreto número 5452, de 1º de maio de 1943, revogada a Lei Delegada número 4, revoga a Lei Delegada número 4, de 26 de setembro de 1962, a Lei 11.887, de 24 de dezembro de 2008, e dispositivos do Decreto-Lei número 73, de 21 de novembro de 1966, alguns dos senhores não estavam nem aqui, e das outras providências. Gente, só o preâmbulo dessa lei, vocês veem a abrangência se um país pode continuar a tratar o seu empresário dessa maneira, né? Esta lei, para ser configurada, o que ela teve que desmontar de legislações e decretos anteriores para poder instituir novos parágrafos? Coisa de 1966, coisas de... Gente, é o fim do mundo, quer dizer, não tenha dúvida que essa lei, tanto a federal quanto a municipal, está no caminho certo. Acertaram tudo? Não sabemos ainda. E a nossa legislação, então, indo por esse caminho, já estávamos nesse caminho, tanto já estávamos que a semana passada nós tivemos um encontro também com o prefeito, e ele tinha pedido que cada secretário renovasse vamos dizer assim, dentro das suas atribuições, o que ainda seria possível cumprir com a população até o final de 2020. E uma das propostas que esse secretário já havia apresentado era exatamente a instituição, atualização da legislação de vara de uso em função das mudanças da legislação edilícia e criação das leis dos bares, criação do alvará de uso, entre aspas, eu brinquei, plastificado. Plastificado era no sentido de não mais necessitar renová-lo. Você pode pôr ele na parede, assim era meu tempo de infância. Você entrava num ponto comercial, a maioria deles... Amarelinho, exatamente. O nosso aqui não chega nem a ficar amarelo. Então, o empresário recebia esse alvará e fazia renovações. Levei também nessa exposição, não apresentei por causa da extensão da nossa reunião, um protocolo, vereador, em que nós puxamos um alvará de 1994, não é tão antigo. São 2 folhinhas. 2 folhinhas. Hoje eu tenho aqui, não vou ler para não cansá-los, porque já deve estar enjoado de verificar isso aqui,
enjoado de serem também instados por essa situação, mas a listagem que nós, Prefeitura de Campinas, nós, secretário de urbanismo, né, me faço presente, me faço responsável pelo absurdo, né, quantos documentos precisamos para o alvará de uso. Então, vereador, você vai me dar licença, porque eu vou me cumpridar um pouquinho, que é importante. Só no alvará de uso. Isso aqui é o bloco de todas as atividades que a Secretaria de Planejamento, em termos de uso e ocupação, exige do empresário. Alvará de uso. Inclua nesse documento o DIC, como se fosse tão simples assim. Secretário, o senhor permite interrompê-lo? Eu quero apenas informar que nós estamos passando ao vivo pela TV Câmara esse debate público, e, nesse momento, algumas pessoas, às vezes, mais simples, que não têm o conhecimento técnico que o senhor tem, o conhecimento técnico que algumas pessoas que compõem a mesa têm, eu vou pedir para o senhor, de uma maneira, da melhor forma, mais simples que puder, tentar explicar para que as pessoas possam entender perfeitamente o objetivo do debate. Os documentos exigidos para alvará de uso: 1, 2, 3, até CNPJ e RG. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esse 15 se subdivide em mais 3. E tem esses específicos para restaurante e lanchonete mais 2, estacionamentos mais 4, inclusive a INDEC, e para as escolas o parecer técnico também, não é? Então, nós tratamos aqui 2 folhas disso, tem também específicos para a igreja e local de culto, casas noturnas de salão, drogarias e farmácias complemento. Quer dizer, em linhas gerais, o município deve ter criado a ordem de 25 a 30 documentos para o licenciamento de vários tipos de alvará. Tem sentido algum. Tem sentido algum. Né? Então, o plano diretor veio para ficar, o plano diretor veio para transformar a cidade mista, o plano diretor, com as suas legislações, veio para permitir a atividade de baixo impacto em praticamente toda a cidade. Só não é permitido se tiver um zoneamento não adequado. Acho muito difícil, porque a atividade de baixo impacto praticamente pode em todas, você só não pode ir lá grudadinho na indústria. Esse você não pode, porque senão não é incomodidade. É que amanhã você vai se sentir incomodado pela indústria e você que invadiu o território dela. Então, é uma inversão de valores aí, né? Então, vereador, eu vou passar a palavra para você novamente, para que depois a gente explique mais claramente o que o município pretende, e também dizendo que no dia 12, o prefeito me enviou a cópia do decreto, que é a minha luta interna, que dá para fazer isso por decreto, já que já tem a legislação, eu já tenho todas as atividades classificadas, portanto, bastaria um decreto. Mas é importante o respeito à Câmara também para a discussão ampla, porque isso se trata de todo o domínio do município. Mas a cidade de Vitória do Espírito Santo, no dia 11 de outubro, nós estamos falando 10, 15 dias atrás, adotou por decreto exatamente isto e cancela o alvará de uso para 300, plastifica, né? 315 atividades. No mesmo sentido, Campinas também deve andar por aí, criando um novo decreto em que iremos liberar, então, o alvará de uso para baixa incomodidade. Tá bom? Depois eu explico com mais detalhe a nossa legislação. Tá bem? Ótimo. Secretário, eu gostaria de fazer, antes de passar a palavra aos componentes da mesa, o senhor falou diversas vezes atividades de baixa incomodidade. Essas vão ser beneficiadas com esse decreto, que vai trabalhar de forma harmônica com a legislação federal. Agora, é importante passar para as pessoas que aqui estão, claro, não fazer uma classificação completa, mas o que seria atividades de baixa atividade econômica? E na sequência, eu pergunto ao senhor, Campinas, ela regulamentaria, ela faria uma classificação dessas atividades? Seria esse o objetivo? Não, vereador, na verdade, nós já classificamos. Isso já faz parte da lei de uso, dentro do plano diretor. Então, nós já temos a classificação de 18.500 quinais, já estão classificados em separação de apenas 3 grupos de atividade: baixo, alta e média incomodidade. Portanto, aqueles que estão em baixa incomodidade, naquilo que está dentro do nosso relatório do plano diretor, já publicado, acho que vocês deverão ter acesso e têm acesso pela internet,
Todas as atividades de baixo impacto serão liberadas ou poderão ter o seu alvará em caráter definitivo, fazendo renovação anual, se Deus quiser, via internet, pequena taxa de compromisso e acabou, né? Quando que isso se modificará? Se houver uma modificação da sociedade. Agreguei um novo sócio, agreguei outra atividade. Eu tinha uma padaria, agora eu vou virar restaurante, agora eu vou virar uma casa de show, coisa que eu valho. Então, mudando a atividade, modificando, acrescentando o KNAI, colocando outros sócios, enfim, ou mudando de local, né, provavelmente você vai precisar da remissão deste alvará, né? Se você sair da baixa incomodidade para a média incomodidade, você perdeu esse direito de ter o alvará permanente. Você vai voltar a ter, mesmo assim nós vamos estudar com mais parcimônia também, que essa frequência seja menor, né? Então, essa é a ideia, a mesma que está na lei federal e a mesma que Vitória do Espírito Santo está adotando. Para vocês terem uma ideia, que aqui cite, como Vitória do Espírito Santo usou um trabalho geral, provavelmente deve bater com os nossos. Provavelmente. Não estou aqui garantindo que as atividades de baixo impacto em Vitória do Espírito Santo são exatamente as mesmas de Campinas. Não estou garantindo isso. Mas, em linha geral, é isso mesmo. Por exemplo, agenciamento de espaço para publicidade, agenciamento de profissionais, agência de viagem, agências matrimoniais, vou ler alguns dos 315, tá? Aluguel de equipamentos, aluguel de fitas de vídeos, albergues, exceto essenciais. Aluguel de imóveis próprios, aluguel de máquinas e equipamentos, aluguel de materiais. Vou pular aqui do A. Atividades auxiliares de justiça, agenciamento marítimo, gestão de saúde, artistas plásticos, jornalistas independentes, escritores. Vamos pular mais um pouco. Atividades de estudos geológicos, atividade de fisioterapia, atividade de fonoaudiologia, atividades de monitoramento de sistema de segurança, atividades de produção de fotografias, profissionais de nutrição, bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento no KNAI tal. O que Vitória fez? Ele pôs o KNAI. Deve ser aquele bar, aquele restaurante com baixa atividade, que não tem show, que não tem eventos, né? Aquele que fecha às 10 horas da noite, provavelmente. O que mais? Olha, tem outro aqui. Atividade veterinária limitada ao KNAI tal. Comércio atacadista de cerveja, comércio atacadista de chocolate, comércio atacadista de embalagem, atacadista de fios e fibras, comércio de atacadista de pães, bolos, biscoitos, comércio e varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. Não estamos no ambiente Campinas, estou falando do ambiente Vitória do Espírito Santo, por favor. Comércio atacadista de tecidos, popular, comércio de artigos de papelaria, comércio varejista de calçados, jornais, revista, material de construção, comércio varejista de materiais hidráulicos, elétricos, pulando mais um pouco, comércio varejista de pedras e revestimento, confecção sob medida de roupas, publicidade, tecnologia da informação, design de produto, edição de jornais diários, edição de jornais, livros e revistas, ensino de arte e cultura, ensino de artes cênicas, ensino de dança, isso é muito importante nas escolas, ensino de idiomas, ensino de música, depois envasamento e empacotamento, dependendo do KNAI, até o 829200, pulando um pouquinho, fabricação de meias, massas alimentícias, outros produtos têxteis, facção de roupas profissionais, facção de roupas íntimas, lanchonetes, laboratórios, manutenção, reparação de paulos industriais, peritos, avaliadores de seguro, portais, provedores de conteúdo de outros serviços de informação, preparação e assim vai, gente. Olha, são 315, eu vou ler o finalzinho. Serviço e organização de feiras e congressos, serviço de prótese dentária, tradução, serviços de tratamento de revestimentos, serviços de arquitetura, salas de acesso à internet, restauração e conservação de lugares prédios históricos, comércio varejista de cosméticos, de saneamento hidrossanitário, comércio varejistas, outros varejistas, cantinas, serviços de alimentação privativos, administração pública geral, fabricação de biscoito, produtos derivados de cacau, frutas, massas alimentícias e assim por diante. Essa é a lista de atividades, pulei várias, né, são 315, eu li mais ou menos umas 5 ou 6, sei lá, por página, acredito eu.
mas é a mesma ideia, né? É a mesma ideia. Campinas também deve liberar, o jornal falou hoje em 300 atividades, não sei francamente quantos serão, né? Mas deve andar perto disso, porque o CNAE é um Certificado Nacional de Atividade Econômica, né? Ele é federativo, portanto, acredito que devemos andar mais ou menos perto de 300 atividades também, que são classificadas como baixa em quantidade. Ou seja, que não traga perturbação. Em linhas gerais, seria isso. A atividade ela pode ser exercida desde que ela não traga perturbação. Ou perturbação, aquela limitada pela legislação, até 10 horas da noite. Né? É permitido um certo nível de som, de barulho, pela lei federal, que chega a baixa incomodidade e que é permitido por lei. Né? Você pode ter um bar ou um restaurante que até 10 horas não acha incomodidade, e depois eu quero que seja uma casa de show. Aí você não vai cair na baixa incomodidade, porque você vai ter que fazer revestimento acústico e você vai adquirir outro tipo de alvará. Essa é a ideia. E pela classificação nominal que o senhor fez, ainda pulando várias atividades, a gente observa e nota claramente que Campinas vai ser beneficiada com essa legislação, com esse decreto. Vai. A pretensão é que até o final do mês, para vocês terem uma ideia, hoje, o doutor Laerte Martins tem essa informação com certeza, o SONAI também, a maior empregabilidade está no micro e pequena empresa. De micro e pequena empresa, nós estamos aqui falando praticamente de todo mundo aqui. Né? Então, a densidade, o número de quinais é pequeno frente à classificação total. Entretanto, o número de empresas a serem beneficiadas, cabeleireiro, né? Quantos que tem sapataria, farmácias, pequenos pontos comerciais em bairros, vendas de produto alimentício, de limpeza, uma série. Então, acredito que a gente vai atingir significativamente as atividades de baixo impacto, melhorarão e muito também o nosso tratamento com de média e alta, né? Porque daí me sobra tempo para tratar melhor a quem precisa, vamos dizer assim. Perfeito. Então, eu já passo na sequência a palavra ao Laerte Martins, que é diretor da SIC. Bom dia a todos, à mesa, aos presentes. Eu gostaria, antes de iniciar, fazer uma colocação apenas com relação à lei da liberdade econômica, né? Que é uma lei de número 13.874, que foi efetivada há praticamente um mês atrás. Foi sancionado, perdão, há um mês atrás. E o objetivo dessa lei, basicamente, numa visão maior, era desburocratizar a economia ou a atividade e através de leis que facilitam, né, a segurança jurídica para os negócios e fala também na criação de empregos. Então, há uma linha muito positiva dessa lei que, além de normatizar a atividade, né, dos quinais, ela tem uma objetividade que é aumentar a geração de empregos. Então, essa é uma grande pergunta que a gente faz. Há uma expectativa, como teve até na Previdência, de que poderão ser criados, após essa lei, os estudiosos dela, 3.700.000 empregos em 10 anos, né? Até o fim de 10 anos. Então, eu gostaria só de chamar a atenção que, apesar de toda essa polêmica que a gente pode ter, da densidade de leis que nós vivemos, de séculos passados até, a objetividade é de realmente, dentro do possível, normalizar, né, os tempos modernos, a atividade empresarial, né, e que, ao mesmo tempo, subentende-se que ela está voltada também para a dinamização da geração de emprego, do trabalho, da renda, né? E isso, obviamente, é uma grande esperança que nós vamos ter no seguir dessa lei. Portanto, eu acho muito louvável essa oportunidade que a gente tem de ver o fundamento disso e as providências que estão sendo tomadas.
Aqui no caso, especificamente, o doutor Santoro está colocando aí, a gente percebe que para Campinas já existe alguma coisa no passado e que agora necessariamente deverão ser atualizadas. E, especificamente, nós temos aí no tipo de atividade, o risco da atividade, né? Então, você tem de alto risco, de médio risco e de baixo risco. Então, você percebe aí que você está caminhando por uma flexibilidade muito mais ampla, né? Que deve, portanto, em função disso, gerar mais oportunidade de empregos realmente. Esse era o primeiro questionamento. E o segundo questionamento que a gente faz é com relação à qualidade da qualificação, vamos chamar assim, né? Então, você tem, obviamente, um certo parâmetro para avaliar a empresas de alto riscos, ou a de médio risco e a de baixo risco. Então, a quantificação disso é hoje uma importância muito grande. E, portanto, no nosso caso específico, que é o que eu gostaria de colocar para o doutor Santoro especificamente, é com relação à atividade de baixo risco, tá certo? Porque essa atividade, ela hoje atinge profundamente a grande maioria das empresas que nós temos aqui em Campinas e no país, que são as micro e pequenas empresas, que são hoje quase 90% da atividade econômica hoje no país, tá certo? Então, é fundamental essa dinamização, porque esse mercado ele vai realmente explodir mais e com certa consistência, obviamente, porque a pessoa, à medida em que você cria esse mecanismo, o desemprego, como está aí, ele passa a ser uma opção para o desempregado, né? Então, hoje nós já estamos vendo que as micro e pequenas empresas, o MEI especificamente, passam a ser quase que uma atividade, um novo emprego, tá certo? Então, eu acho que aí é a importância que a gente tem da lei, né, para quantificar os riscos da atividade e, ao mesmo tempo, propiciar uma dimensão maior para a absorção de uma mão de obra que não seria mais formal, mas seria uma mão de obra empresarial, vamos chamar assim, e que ajudaria o desenvolvimento econômico também, tá certo? E, em função disso, eu perguntaria ao doutor Santoro, basicamente, nas regras de baixo risco, né? Quando você tem a qualidade, como é que é a qualidade desse baixo risco, ela tem essa preocupação de dar essa possibilidade de um maior adensamento da mão de obra formal, principalmente, né? E que ela se enquadre numa atividade empresarial, entre aspas, obviamente, empresarial, mas que é fundamental para a atividade econômica. Então, a minha dúvida, não é dúvida, não, doutor Santoro, é especificamente como que essa classificação, principalmente do baixo risco, tem uma objetividade bem maior do que tem hoje. Então, eu vou continuar passando a palavra aos companheiros da mesa, depois, na sequência, o secretário faz o avanço. Mas, avaliando aí a reflexão que o nosso amigo Laerte Martins fez sobre a lei, sobre aquilo que precisa ser implantado no nosso município, me veio aí na lembrança que essa lei tem um cunho social. Porque, salvo o melhor juízo, salvo algumas regras que nós possamos aí apontar excepcionalmente, essas atividades de baixa incomodidade, ela é realizada por pequeno empreendedor. Ele é pequeno, ele não tem uma estrutura para se tornar uma empresa de um porte que traga média ou maior incomodidade. Então, isso aí traz essa lei ela acaba trazendo um alento àquele indivíduo que quer abrir sua empresa, que quer ter seu negócio regularizado, acaba sendo um alento, uma esperança. E, a partir daí, você acaba criando cidadania. Os princípios
que ditam a Constituição Federal, nós temos que, na verdade, tentar materializar através de legislações. E essa lei, acho que caminha nesse sentido. Ela dá àquele cidadão humilde, aquele cidadão que está querendo iniciar um negócio, seja uma padaria, seja uma sapataria, seja um cabeleireiro, dá ao cidadão, de acordo com a sua atividade, e nós observamos pela leitura que são inúmeras atividades que podem se enquadrar dentro do benefício dessa liberdade econômica, que dá a esse indivíduo a possibilidade, ele querendo ter seu negócio regularizado. Dá a ele esse status de empresário. Porque hoje, ao meu ver, é fácil ser empresário em Campinas, é fácil ser empresário no Brasil. É só ele ter um contador, ele abre uma empresa, em 15, 20 minutos, ele se tornou empresário. Ele tem uma qualificação para dar, para comprar numa casa, num estabelecimento comercial, a sua qualificação de empresário. Mas não é isso que nós temos, que acho que é isso que é o mais correto. O correto é dar àquele cidadão a possibilidade de ter seu negócio regularizado. Então, essa lei acaba, de alguma maneira, trazendo esse alento, essa esperança a todos esses empresários de menor potencial econômico. Eu passo ao Rodrigo Pirota, que é o gerente da Junta Comercial, para fazer suas considerações. Bom dia a todos. Vou falar em questão de números, tá? Acho que vai resolver grande parte da população empresarial aqui da parte de Campinas a questão do baixo risco. Porque hoje a gente encontra dentro da Junta Comercial os empresários, que é serviço, prestadores de serviços. Então, hoje a gente faz uma média de mais ou menos umas 1.800 a 1.500 alterações, ou dizer, umas 300 aberturas de empresas, né, com esse nível de baixo risco, né? Então, acredito que nessa questão o empresário vai ganhar muito nisso, vai agilizar muito a parte da prefeitura, né, em questão de burocracia, em questão de documentações, né. Na questão da junta comercial, ela vai abrir mais empresas, porque o empresário hoje ele vai buscar a junta comercial, os contadores, né, para estar fazendo a abertura da sua empresa. E essa lei, no caso, ela vai beneficiar bastante os empresários de baixo risco, que é a maioria, vamos dizer, quase 80% das empresas que são abertas na junta comercial é de baixo risco. Então, você conta no dedo, né, questão de empresas, né, de grande porte que são abertas, né, de capital fechado, SA, mas nisso a população, né, o giro de capital financeiramente vai começar a rodar novamente, né, para o Brasil, para São Paulo, para Campinas. Isso eu acho que esse projeto de lei aprovado, né, se não já está aprovado, vai beneficiar bastante o empresário, o empregado, que vai começar a rodar novamente dinheiro, né, para a cidade, né, para a população. Obrigado, Rodrigo. Eu já passo na sequência a presidente do Sindicato Varejista, a Sanay Saito. Bom dia a todos. Parabenizo o vereador Cirilo. Eu acho que é uma... Quando eu tive o primeiro contato com a liberdade econômica, eu falei, que bicho é esse, né? E lendo e analisando, a gente começa a entender que o cidadão brasileiro está sendo tratado de outra forma. O cidadão brasileiro, a todo momento, ele tem que provar que ele é correto, que ele não é sonegador, que ele cumpre com a lei. A liberdade econômica me traz esse viés. Por que 25 documentos para um alvará? Por que isso tudo? Será que a minha palavra não basta? Vou abrir um negócio que na Itaú, que tem baixo risco? A palavra do empreendedor não tem valor nenhum? Então, essa reflexão que me trouxe quando eu comecei a ler sobre liberdade econômica. E nós vamos mais além. Eles falam também do trabalho domingos. Graças a Deus, Campinas é uma cidade que está aberta para isso. Nós podemos trabalhar, é livre-arbítrio do empreendedor o trabalho. Verdade. E domingo é dia de descanso? Descansarás no 7º dia? Mas domingo é o primeiro dia da semana. Tá?
Então, começa a esclarecer o livre-arbítrio do empresário. Tá? Nessa Campo Belo, vamos falar de Campo Belo, aquela região, nós temos quase 500 mil habitantes. Aquele bairro é maior do que muitas cidades aqui ao nosso redor. E é uma cidade que também poucos têm alvará lá, né, secretário de Santoro, tá? Maioria clandestino. Aquele bairro se formou e o único banco, entre aspas, vamos dizer, era a lotérica do japonês que tinha lá. Ele recebia todas as contas da região e demorou para o banco ir até lá. Hoje, falando de varejo, nós vemos, a gente está vendo a migração do grande hipermercado para pequenos de bairro, próximos ao consumidor, que é o perfil do nosso microempreendedor, da microempresa. E essa microempresa precisa ter menos burocracia, porque ele tem um dinheiro finito. Ele tem o sonho de abrir o seu próprio negócio, mas ele tem um dinheiro finito. Quando ele se depara com 25 documentos, onde não basta tirar só uma cópia, eu tenho que reconhecer firma, eu tenho que dar autenticidade. É uma tristeza. Como que eu assino um documento e depois ainda tenho que reconhecer a firma? Então, é uma modificação de valores também. Eu vejo a liberdade econômica como uma modificação de valores, tá? De crer mais na palavra do empreendedor, e se ele falhar, ele leva também. Eu sou a favor disso. Se eu disse que o meu negócio é de baixo risco, e eu inverto tudo, modifico tudo, e não comunico, aí sim, eu tenho que levar a sanção. Mas, primeiro, o empreendedor precisa ser ouvido e precisa que acreditem na palavra dele. Então, é uma inversão. Abrindo parênteses, quando eu fui fazer o inventário de minha irmã, o cartório me pediu que eu tirasse uma certidão de nascimento atualizada. Aquilo me horrorizou. Eu falei, mas estou te entregando atestado de óbito da minha irmã e você está me pedindo a certidão de nascimento atualizada. Esse é o nosso Brasil. E essa liberdade econômica seja bem-vinda para mudar todo esse conceito. Eu sou uma cidadã que quero investir na minha cidade, quero dar emprego. Acreditem em mim. Obrigada. Eu agradeço a Sanay. Eu já passo, então, às pessoas aqui presentes. Então, façamos então dessa maneira. Eu vou passar ao secretário Santoro para fazer algumas considerações, em especial ao questionamento feito pelo diretor da SIC, Laerte Martins. Na sequência, então, nós passamos às pessoas que estão aqui presentes. Bem, responderam alguns questionamentos, também parabenizando principalmente a Sanay pelo que comentou, Sanay. Não sei se você viu, mas no parágrafo 11º, para fins de a lei federal, para fins do inciso 12º do caput deste artigo, é ilegal delimitar prazo de validade de certidão emitida sobre fato imutável, inclusive o óbito. Certo, mas tem que dizer isso? Como é que você vai porque pedir essa tal de cópia tem 90 dias de duração. Tem 90 dias, então você volta lá e você fica fazendo. Né? No caso de óbito, não, você está dispensado. Tá? Então, nós somos mesmo, né, o país, infelizmente, pela insegurança, pela fiscalização excessiva, pela burocracia, pela falta de confiança nos seus entes aí, que deveriam ser queridos, que é a população e os empresários, como já disse o circuito, né? Sem empresário nada isso teria sentido. Respondendo ao Martins. Então, Martins, acontece o seguinte, Campinas não tinha essa classificação. Né? O nosso grande trabalho foi preferir ficar 6 meses atrasando um pouquinho a emissão da alvará, e isso aconteceu efetivamente, porque nós temos um
o número de pessoas também limitadas, mas classificamos com a nossa equipe, né? Nós fizemos o plano diretor, depois que eu entrei nele, com toda pessoal, não tem terceirizado nenhum. E nós tínhamos também a contenção financeira. Então, nós reclassificamos em alto, baixo e médio incomodidade, né? Alguns pegaram serviços de terceiros, outros contrataram terceiros. Não, a Prefeitura de Campinas fez com os seus funcionários todo o plano diretor, toda a legislação complementar, né, de uso e ocupação do solo e parcelamento, além da classificação dos quinais. Então, Campinas tem um regramento próprio para isso, né? O próprio aqui, espero não estar assustando vocês, mas eu vou checar com os demais municípios e com a visão federativa também, sempre na visão da amplitude, né? Não devemos ficar com o mais restritivo. Acho que chegou a hora do país pensar no mais proativo possível com relação à atividade. Tem que ver os parâmetros, né? Exatamente. Né? E se for para limitar, que limite ao máximo, né? Ou seja, vou pelo máximo e não pelo mínimo, né? Não pelo mínimo. Que é a justificativa dos documentos complementares, né? É a justificativa dos documentos complementares. Ah, então me traga isso, então me traga aquilo. E assim você vai criando uma rede de segurança que o funcionário público está pedindo. O município acaba delegando essa situação e vamos dizer assim, o funcionário público competente não o faz, mas aquele que acha que fica um pouco como Deus na situação, acaba incorporando situações que não tem cabimento algum, né? Imagine 90 dias de uma certidão, senão você não faz o procedimento de inventário da sua máquina, é o fim do mundo. E nós temos absurdos na prefeitura também, vocês não tenham dúvida, né? Então, o que se quer aqui é total liberdade abaixo incomodidade classificada pela Prefeitura de Campinas. Me comprometo aqui, torceiro, se você achar conveniente, a gente faz uma apresentação aqui da listagem de todas as atividades, né, com ampla discussão, com a Sonai, com o Martins, acho que seria interessante, a gente demonstrar onde nós estamos indo, né? Nós estamos aumentando ainda mais esse horizonte para Campinas, ou estamos restringindo. Digo ao prefeito e faria uma apresentação aqui antes da gente fazer um decreto. Fundamental. Ou nesse sentido. Secretário Santoro, existe um estudo para informatizar tudo isso? Porque o ideal seria, eu quero empreender, entro no site, olho meu KNAI é baixo risco, próximo passo, sem ter que ir na prefeitura a todo momento, olha, meu KNAI é esse, eu quero abrir um negócio, o rapaz me atende, diz assim, sim, não, um fala sim, outro fala não, alguma coisa informatizada. Campinas é um celeiro de startups. Nós precisamos usar essa molecada para fazer aplicativos que facilitem a vida da gente. Olha, aquela apresentação que eu fiz ao prefeito, que ele disse, no dia, acho que foi 18, não me lembro bem. Então, eu dividi. Primeiro, a reestruturação interna, porque a minha secretaria está unida com outra e até hoje não foi reestruturada e a gente trabalha em 3 pavimentos distintos, isso também dificulta. Automação. Sim. Aprovação de procedimento para parcelamento do solo online. Está fazendo, terminando. Informatização dos procedimentos fiscalizatórios através do tablet. O que nós vamos fazer? Nós vamos dar um tablet para cada fiscal de pontos comerciais e obra. Com isso, eu fiscalizo o seu horário de atendimento, a sua presença, ele tem ali toda a legislação, ele é obrigado a filmar, ele emite notificação eletrônica e já é criticado eletronicamente, se o funcionário ou o proprietário quiser fazer uma observação, dizendo assim, não, esse documento está lá. Algo assim, né? Que ele já se defenda. Está aqui, ó. Muito bom, eu vou te dar um exemplo. Informatização através de tablet. Posso te dar um adendo? Lógico. Vou te dar um exemplo. Tem conhecimento que no lado direito essa empresa podia funcionar e no lado esquerdo não, da mesma rua. Então, temos situações dessa ainda, mas corrigimos, vou te explicar como. Consulta dos usos, isso eu acho que nem o município no Brasil tem. Como nós fizemos a plataforma grande online, toda a situação, então nós temos todo o território, nós temos também todos os quinais lançados na mesma plataforma. O que o engenheiro lá pensando fez para nos facilitar? Porque ele viu a necessidade de toda hora alguém vai abrir um ponto. Onde que eu posso abrir meu ponto? Então, nós invertemos, Dr. Laerte,
vai ser assim agora. E já está pronto o sistema. Deve ser entrar praticamente semana que vem ou ainda essa semana para a consulta de vocês. Você vai digitar o KNAI e o mapa de Campinas vai dizer para você aonde você pode se instalar. Ótimo, Pelo maravilha. KNAI. Eu vou te mostrar todos os lotes, você vai buscar ali a mancha, KNAI tal. Ele vai aparecer a mancha do KNAI em todo o território urbano e você vai clicar em cima se aquele imóvel te interessa ou não. Mas nós vamos inverter. Pelo KNAI, eu indico a você se você pode alugar, comprar ou fazer esse ponto comercial lá. Tá? Da sua casa no seu celular. E está pronto o sistema. A emissão de ficha informativa também, né? Que mais? Da legislação nossa já está tudo online, para quem quer conhecer o plano diretor, território, zoneamento, tipo de atividade que eu posso no meu terreno, pelo código cartográfico, pelo endereço, pela posição. Já temos tudo isso dentro do sistema, então por isso que eu acredito numa velocidade muito maior, porque nós já temos plataformas de todas as informações prontas para isso. Tá? Então, a baixa incomodidade, completando, foi um trabalho pela Prefeitura, de classificação pela Prefeitura. Né? Me proponho aqui a comparar com as demais, então, cidades que tenham, ou com a lei federal, para a gente saber disso. O prefeito ficou muito feliz com essa proposição, né? Mesmo porque a ideia é final do mês de novembro. Nós não estamos falando aqui 6 meses, final de governo, não estamos falando nada disso. Nós estamos falando em adotar o alvará plastificado por decreto até o final do mês de novembro. Tá? Eu tenho todos os procedimentos da Prefeitura, quantos documentos pedem, né? Nós estamos lá fazendo um esforço danado, e eu queria citar, vereador, se você ainda me permitir um tempinho, tem pontos importantes na lei, que eu acredito que muita gente ainda não leu. Né? Então, aqui, olha, no capítulo 2... desenvolver atividade econômica de baixo risco para a qual se valha exclusivamente propriedade privada ou terceiros. Quer dizer, aqui derruba já por tese que eu não posso, você pode no imóvel de quem lhe aprover, seja do vizinho, seja no seu, seja alugado, seja da sogra, você pode no seu imóvel e você pode em imóveis de terceiros. E vou mais longe, você pode fazer, dependendo do zoneamento e do local e da atividade, na sua casa. É permitido. Aquela garagem que vira cabeleireiro, que vira uma costureira, todas as atividades de baixo impacto serão permitidas fazer, desde que o zonamento permita, provavelmente todos, na sua casa também. Então, você pode morar e ter a sua atividade proativamente desenvolvida ali. Desenvolver atividade econômica em qualquer horário do dia da semana, inclusive feriados, sem que para isso esteja sujeita à cobrança de encargos adicionais. Isso está tudo em sintonia com o que já foi lançada a legislação também trabalhista, né? Divide funcionários, trabalhar fora de horário, que você pode ajustar com ele, como é melhor entendimento, a lei já está ajustada aí também. E joga a responsabilidade lógica que tem que ter. As normas de proteção ao meio ambiente, incluídas de repressão à poluição sonora e à perturbação do sossego, então é preciso respeitar essa situação, e as restrições advindas de contrato de regulamento condominal ou de negócio jurídico, bem como os decorrentes das normas de direito real, incluídos os direitos de vizinhança. Então, não se pode atrapalhar o direito da vizinhança, certo? Então, eu vou abrir uma loja e vou deixar meu caminhão parado na frente do vizinho todo dia. E, sei lá... Caminhão de som. Um caminhão de som, fazendo propaganda. Não tem cabimento, né? Então, continua o respeito que tem que haver de vizinhança e de solidariedade com a atividade, né? Aqui, olha, que eu achei interessante. Queira a garantia de que, nas solicitações de atos públicos de liberação da atividade econômica, que se sujeita ao disposto dessa lei, apresentado todos os necessários à instrução do processo. O que ele está dizendo aqui? O particular será cientificado expressa imediatamente no prazo máximo estipulado pela lei. Então, tem que partir do poder público a iniciativa de avisá-los de seu pedido e de que, transcorrido o prazo fixado, então o secretário veio aqui, falou que ia fazer no prazo tal, ou então no documento, no decreto tem o prazo tal,
e não cumpriu. O silêncio da autoridade, isso acho que no Brasil nunca se efetivou, doutor Laerte. O silêncio da autoridade competente importará na aprovação tácita. Está automaticamente aprovado. Para todos os efeitos, ressalvadas as hipóteses expressas vedadas na lei, que é o quê? As vedadas na lei? A fraude. Né? Só para fraude. Então, aqui, agora, joga-se a responsabilidade, né, ao funcionário público. E é preciso. Sim. Não é possível essa máquina lenta, não é possível não, né, não se emocionar ou vamos dizer, se envolver com a solicitação de você ter 500 pessoas visitando a Secretaria de Urbanismo todo dia. Né? E gente que vai, que volta, pessoas, infelizmente, com a instrução baixa, que não compreendem, que nós não podemos ajudar. Devemos ajudar, com certeza, devemos ajudar. Esse, na minha opinião, é o principal papel público. Né? Não ser exigida medida ou prestação compensatória ou mitigatória abusiva. Sim. Isso é muito importante. Em sede de estudos de impacto ou outras liberações de atividades econômicas do direito urbanístico, entendidas como aquela que não veda. Sabe o que é isso? Eu estou lá num bar pequenininho, resolvo fazer um som, no dia seguinte, o fiscal passou lá, amanhã está notificado para fazer revestimento acústico. Não é isso que está falando. Houve uma festividade, né, excepcional, que ele pode avisar a prefeitura e ele está livre disso. Não é por evento que ele comemorou o aniversário de um parente no bar que nós vamos pedir, né, um absurdo do revestimento acústico. Estou dando um exemplo. Isso acontece muito. Né? Isso acontece muito. O exagero por parte da fiscalização, ou a falta de conhecimento, né, ou a necessidade desprovida de senso. Né? Às vezes se pede até, e o zonamento não permitia, quer dizer, a atividade dele não era permitida na situação. Tá? Então, eu acho que nós vamos melhorar muito. Agradeço aí a oportunidade para a discussão, estou aqui à disposição. Foi um prazer aí, viu, doutor Cirilo, com a mesa também. Não, mas o senhor não mas eu acho que nós estamos dando um passo, não, estou aqui, um passo muito grande para a melhoria da prestação de serviço na cidade de Campinas. Obrigado. Eu que agradeço. Nós temos algumas pessoas que querem se manifestar. Quem quiser, só se dirigir aqui ao lado esquerdo, só falar o nome e fazer o questionamento que entender pertinente. Bom dia, vereador Cirilo, presidente desta audiência, um debate, né, sobre a legislação tão pertinente. Eu gostaria de enfatizar que, logo quando foi aprovada essa legislação, o vereador Zé Carlos encaminhou um requerimento ao prefeito, indagando sobre a possibilidade de, embora o município tenha a sua legislação própria, muito bem definida pela Lei Complementar 208 e também pelo Decreto 2133, que foi regulamentada subcategorias das atividades econômicas, tanto de baixo risco, como de médio risco e de alto risco. Só que eu não tive acesso ainda à resposta que veio do Poder Executivo em razão do vereador estar de licença. Mas gostaria de enaltecer o trabalho e a Secretaria de Urbanismo sempre está atenta a esses problemas que realmente surgem no dia a dia na emissão dos alvarás. E eu só gostaria de complementar com o vereador, com o secretário Santoro, que muitos municípios já tratam a questão de baixo risco na vigilância sanitária. Aí eu pediria uma atenção especial para que a gente pudesse verificar o nosso município na questão da vigilância sanitária, quando trata de baixo risco, porque nós vamos estar concorrendo com outros municípios que também estão tratando essa questão de baixo risco. Então, para ver realmente o que a nossa vigilância trata de baixo risco, como o alvará emitido. Porque, se nós tratarmos de maneira igual, poderemos fazer algumas alterações com relação à questão do decreto emitindo de baixo risco.
Outra coisa é que o município também, dos questionamentos feitos por nós, que no artigo, acho que 7º, ele diz que tem que informar ao Ministério da Economia sobre a legislação. Eu acredito que o município deva ter manifestado a sua aderência, uma vez que já existe o decreto regulamentador pela lei complementar 208. Né? E, então, é isso que eu gostaria de só pedir ao secretário Santoro para que a gente pudesse dar uma verificada na questão de baixo risco da vigilância sanitária. Quanto à questão do médio e baixo, médio risco, hoje a viabilidade já é fornecida. Né? O que diz a lei e o anexo 1 na lei federal é que ele vai estar sujeito à fiscalização posterior. Ou seja, é o que eu entendi na lei complementar, nessa lei federal 13.874, que diz médio risco ou baixo risco, a classificação de atividade cujo grau de risco não seja considerado alto e que não se enquadre no conceito de baixo risco ou baixo risco A, cujo efeito é permitir automaticamente, após o ato do registro, a emissão de licenças, alvarás e similares de caráter provisório para início da operação do estabelecimento, conforme previsto no artigo 7º, caput da Lei Complementar 123, de 14 de novembro de 2006, e no artigo 6º, caput da Lei Federal 11.598, e comportam vistoria posterior para o exercício contínuo e regular da atividade. Eu gostaria, Santoro, nesse ponto, eu acredito que o município já vem desenvolvendo e liberando a questão da viabilidade, tanto na questão da JUSESP, quando a gente entra, e agora, recentemente, foi integrado o GESIM, né, pelo VRE, na JUSESP, então, acredito que vai facilitar muito mais o trâmite e a emissão dos alvarás e a liberação dessas atividades no registro junto à JUSESP. Era isso só. Muito obrigado, vereador. Obrigado. Apesar de você não ter se identificado, agradeço ao Carlão aí, assessor parlamentar, pessoa que tem experiência e que contribui, inclusive invocando aí a relação com a vigilância sanitária. Oi, bom dia. Meu nome é João Paulo. O seu primeiro nome? É João Paulo. João Paulo. Quero cumprimentar a mesa toda. E, secretário, bom dia. Tenho uma dúvida, que é a seguinte, a questão do baixo risco. Você tem um KNAI de uma farmácia pequena, uma farmácia de grande porte, uma padaria pequena, uma padaria de grande porte, e assim por diante, né? Se o KNAI do baixo risco vai abranger todos os portes, vamos dizer assim. Ou isso vai ser, na hora que os estudos forem avançando, vão ser pensados, a partir de tantos metros quadrados, já não entra em baixo risco, mas o KNAI é o mesmo. Queria entender um pouquinho melhor isso. Obrigado, João Paulo. Eu vejo se tem mais alguém. Bom dia, secretário, bom dia, vereador Cirilo, bom dia, mesa. O assunto é o seguinte, o secretário estava falando a respeito do... Eduardo Santoro, isso. A respeito de fazer por decreto, mas eu estava me lembrando há pouco, agora sentado aqui, acompanhando o debate, que num tempo não muito distante, nessa casa, foi aprovada uma legislação, inclusive teve uma polêmica, foi muito revoltante para uma classe de empresários, que era a renovação anual do alvará. Isso. E teve uma polêmica muito grande aqui no plenário, acho que até o vereador Cirilo votou contra essa lei de renovação anual do alvará, e agora o secretário está vindo com uma nova proposta, né, que ele até apelidou de plastificação do alvará, né, eu achei muito boa, muito simbólico, e talvez então tenha que ser novamente por lei, para revogar essa lei, porque eu acho que por um decreto a gente não consegue revogar essa lei que foi votada e aprovada aqui no plenário dessa Câmara, da renovação anual do alvará. Então precisa estudar bem esse assunto.
E também acho essa iniciativa muito válida do secretário, fantástica, e no que puder, naquilo que for possível, para as atividades de pequeno impacto, desburocratizar ao máximo. Quando for fazer essa legislação, olhar e tirar tudo aquilo que é desnecessário e que é importuno, que é demais dentro da exigência para o pequeno empresário. Muito obrigado. Agradeço, Eduardo Santoro. Seria só um adendo. Pois não. Quando ele falou do alvará, eu me lembrei que, na época, a gente apresentou para a Câmara, eu não sei se existe ainda hoje, um alvará com valor menor, baseado na lei da microempresa. Tá? A microempresa tem um tratamento diferenciado. Então, nós apresentamos um projeto dizendo, olha, isenta a microempresa diante dessa lei, faça um tratamento diferenciado. Existe a lei que trata o microempresário diferente do resto. Então, secretário Santoro, eu não sei se mantiveram ou não, se modificaram, mas um olhar para o microempresário baseado na lei federal. Perfeito. Eu agradeço. Inclusive, o Eduardo Santoro citou que você achava que eu havia votado contra, né? Eu tenho certeza que eu votei contra naquela ocasião. Bom dia, mesa. Amaury Santa Rosa. Eu sou morador da zona rural, da região do Pedra Branca. Estou meio desatualizado, acompanhei o plano diretor até ser votado e antes da promotoria pedir para voltar para trás, por falta de participação e tal. E depois eu fui para outra área, estou voltando na casa agora, então estou um pouquinho desatualizado. Não sei se as dúvidas que eu vou colocar são pertinentes ou não. De qualquer forma, eu vou colocar para que a mesa responda. As atividades da região onde eu moro são atividades agrícolas de pequenos produtores rurais. E, por vezes, já foi colocado em discussão lá na Associação dos Proprietários Rurais e Moradores de Pedra Branca a situação de inspeção, como o CIF, por exemplo, mas municipal, como é feito em algumas cidades de Minas Gerais, onde são produtores de leite, de queijo, que facilita, né, para os pequenos produtores colocarem esse produto no mercado. Eu não sei se Campinas poderia ter uma iniciativa nesse sentido, para facilitar para esses produtores rurais da região, que a maioria é produtor de fruta, mas tem alguns subprodutos que eles fazem, de doce, por exemplo, de quincã, geleia de quincã. E aí tem dificuldade de colocar no mercado, porque às vezes falta uma inspeção, né, e aí não consegue colocar, e acabam vendendo esses produtos quando tem lá o turismo rural, coloca-se à venda lá quando tem visitas do turismo rural. Então, uma dúvida seria essa, se poderia ter algum tipo de iniciativa no sentido de viabilizar uma inspeção municipal, um registro municipal para esses tipos de produtos, né, que são produzidos lá. E a outra coisa é com relação à questão dos alvarás para empresas que funcionam na zona rural. Existe muita dificuldade de se conseguir alvará pelo fato de não ter atuação do DU em áreas rurais, somente em áreas urbanas. Tem um caso específico de um amigo que ele comprou uma empresa de exportação e importação. Como ele é produtor rural e ele faz a exportação de produtos agrícolas, principalmente mini legumes, né, ele mesmo conseguiu desenvolver, são mini legumes coloridos e tal. Ele tem dificuldade para poder fazer a exportação, porque ele precisa do radar, e o radar exige o alvará. Como ele está em zona rural, ele não consegue o alvará. E, então tem essa dificuldade com relação à questão de conseguir ter o alvará para poder estar regularizado, para poder fazer a exportação dos produtos. Muito obrigado. Eu agradeço ao Amaury. Nós estamos agora completando quase 1h30 de debate. Eu já passo na sequência ao secretário para fazer então as considerações, tentar responder alguns questionamentos, e caso alguém queira fazer uso da palavra, evidentemente que será concedido. Bom, falar de memória aqui. Cadê o João? Oi, João. João Paulo, é o seguinte, a legislação nova, lei de uso, plano diretor e tudo, não tem mais porte.
Porte só existe ainda remanescências disso porque não se mexeu na lei de Barão de Geraldo. Então, esse critério porte só vale para Barão de Geraldo, taxa de ocupação só vale para Barão de Geraldo. Aqui não tem mais. Se você, por acaso, tiver um ponto que é baixa incomodidade, mas que você atravesse, por exemplo, metragem de outros órgãos que necessite da fiscalização, por exemplo, o Corpo de Bombeiros acima de 750, você vai ter que tirar o Corpo de Bombeiro, né? Você vai ter que trazer ele junto, é pensado, né? Não há problema nenhum e a vida segue. Mas você vai ter que se preocupar com o AVCB, por exemplo. Tá? Com relação ao Eduardo comentou, né, Eduardo? Olha, eu vou verificar, na verdade, nós já estamos pesquisando, através do Moacir do Wagner, através do jurídico, o caminho, o decreto ou lei. Né? Logicamente, não queremos fugir da lei, em absoluto. Né? O decreto é mais rápido, mas eu não posso contrariar a legislação nenhuma, eu tenho que andar na mesma toada. Se for necessário, lei, mesmo porque eu já coloquei à disposição aqui, porque acho que é um assunto tão interessante e tão contundente aí a mudança de postura do poder público frente ao empresário, que vale a pena mais discussões do assunto, até para que a população tome ciência. Uma pena que hoje tem uma presença muito pequena para um assunto tão importante. Né? Você me perguntou, com relação à legislação, decreto, tem mais um, desculpe. Número? Bom, é verdade. Eu só queria dizer o seguinte, a ideia não é só para a baixa incomodidade. Né? Em termos de desburocratização, Eduardo, eu pretendo ter uma abrangência também para alta e média incomodidade. Quer dizer, se o documento não serve, não preciso, não é mais função fiscalizar, não tem cabimento, eu acho que a gente tem que atender a todos os parâmetros de incomodidade, não é só o baixo. Eu vou até aproveitar e amolar um pouquinho a Câmara, porque, às vezes, a própria Câmara, sem se aperceber, cria leis novas. Né? Olha, precisa pôr na lei do alvará a cadeira do obeso. Saiu daqui. Espera um pouquinho, já existe a legislação do obeso? Sim. Existe. Por que eu tenho que pôr na lei de novo? Ou você anda com o código de trânsito do automóvel? Duvido que alguém ande com o código de trânsito do automóvel. Não é? Então, nós, às vezes, esticamos o elástico e soltamos do lado errado. Né? A gente faz proposições que não têm cabimento. Aqui foi criado, por exemplo, o cardápio em braille. Já tem legislação? Sim. Tem. O lojista tem que saber, o dono do restaurante tem que saber, o dono do bar, por que o urbanismo põe que tem que ter? Se existe a lei. Se eu chegar lá e não tiver, problema é seu, mas eu não preciso exigir dele, traz até modelo. Por quê? Tem cabimento isso? Não, já está na lei. Não é? O que vai acontecer é que o fiscal tem que estar preparado para a fiscalização plena se ele for lá. Né? Cadê o seu cardápio em braille? Não tenho. Bom, descumpriu a lei. Mas eu não tenho que pôr no alvará dele, que se ele não trouxer uma declaração que ele tem alvará em braille, não vai. Por quê? Por que a cadeira de obeso? Está lá na legislação federal, não está? Está. Então, o primeiro passo, Eduardo, é tirar esses documentos consequentes que já advêm de outras legislações. Não tem que cobrar isso, o seu fiscal sabe. A lei federal sabe, nós podemos até colocar na contracapa para ajudar na contracapa do decreto, ou fazer uma cartilha disso, entendeu? Para facilitar para a população. Mas ficar exigindo aquilo que já está lá, que a lei já preconiza, não. Só na hora da fiscalização que eu acho que a gente tem que exigir. Né? Agora, vai caber a ele, empresário, também estar cômodo nessa situação, atualizado pelo seu contador, a par das legislações, né? Mas muita coisa a Câmara aqui pode ajudar também em não impor. Olha, se não tiver plaquinha de indicação ali de escada, não sei o que, segurança, a mobilidade não está completa. A gente cria por aqui. Né? Infelizmente, a gente também, né, no intuito de ajudar, às vezes não está ajudando, está atrapalhando e está indo na contramão. Né? É puxar o elástico e soltar do lado errado. Ele volta na nossa testa e não vai funcionar. Né? Com relação... Respondi? Está faltando mais alguma coisa? Não. Carlão, com relação à Anvisa, você tem plena razão, é ótimo, é isso aí mesmo. Tá? E
Então, está convidado, como Eduardo, como vários assessores vereadores aí nos auxiliam muito, porque convivem com essa dificuldade, né? Mais proximamente do cliente aí, não é um cliente, perdão, do munícipe, né? Mas tragam, sim, que é importante, está lá aberta a porta para sugestões, não tem problema nenhum. Com relação à produção artesanal lá no Pedra Branca, cadê ele? Você sumiu mesmo, hein, cara? Ele estava sempre na discussão em plano diretor. Olha, primeiro, eu vejo um problema que não é da minha alçada, mas eu acho que você teria um problema com o mapa, né? Não sei se a pessoa vai precisar se credenciar nessa produção no âmbito federativo. Se não necessitar, eu acho que a ideia é boa, a gente pode conversar, não sou especialista no sentido de liberação de produção alimentícia, né? Você tem a fiscalização forte de Anvisa, tem mapa, tem uma série de coisas. Talvez pudesse fazer um bate-papo com a SEASA, né? Com a vigilância sanitária, com o urbanismo, a gente dá uma olhadinha que caminho que a gente pode tomar. Tá? Talvez uma feira livre, uma feira específica de produção lá, não sei, mas fugir dos pré-requisitos de saúde pública não dá, não posso, né? Não tenho como fazê-lo, não está na alçada, vamos dizer assim, do alvará de uso da Secretaria de Planejamento e Urbanismo. Tá bem? Não sei se respondi a todos. Eu acho que sim, tem mais, acho que um cidadão que... Um minutinho só, eu vou pedir para falar no microfone. Pode falar. Enquanto isso, eu quero registrar a presença aqui do Luiz Picoloto, empresário e presidente do Avança Campinas, um grupo de empresários que, em razão dessa crise financeira que assola o país, em especial a cidade de Campinas, resolveram se unir para tentar fomentar os negócios da cidade. Então, fique o assento aí, Luiz, como se estivesse fazendo parte da mesa dos trabalhos. Só a parte do alvará para atividades de empresas dentro da zona rural. Ah, é verdade. São empresas familiares. Isso aí, francamente, eu vou ser bem crítico, isso é uma bobagem do caramba a gente dizer que a gente não pode regulamentar isso, né? É uma bobagem enorme. Lei federal, desde 67, 66, já configura atividades urbanas no rural. Né? A lei federal já tem. O que faltava, o que tinha muita preguiça do poder público é regulamentar isso. Essa é uma grande realidade. Né? Fiz inúmeros alvarás de uso e certidões de uso em áreas rurais, na gestão agora de 5 anos. O que precisa se fazer? O procedimento interno é a Secretaria de Planejamento Urbanismo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico com a Secretaria do Verde. Né? Eles emitem o parecer se aquela atividade vai incomodar, não vai incomodar, tanto é que a lei aqui traz exatamente isso, a ambientabilidade, né, o interesse mercantil e o interesse próprio da pessoa em tê-lo. Né? Então, essas 3 secretarias opinam quanto a existência ou a permanência dessa atividade lá, não há problema nenhum. Com esses 3 pareceres, eu dou uma certidão de uso e ele abre a sua empresa e continua com a atividade no rural. Tá? O que houve, para variar, o que atrapalha é sempre o distúrbio. Né? Aí você vem com um depósito de veículos do Estado, com 5.000 veículos, todos enferrujados, sem proteção ambiental, sem licenciamento. Aí eu preciso do documento para participar da licitação pública de acolhimento de carros recolhidos. Isso aí distorce tudo. Aí fiscal nenhum quer pôr a mão nesse negócio. Espera um pouquinho, e as outras atividades? Eu não posso vender gelé de fruta lá em Joaquim Egídio, mel, na Pedra Branca. Por que não? Na verdade, um absurdo não ter. Você tem até a universidade, você pode ter posto de gasolina na atividade, né, rural. Ou então vocês estão parando imposto totalmente indevido na estrada. Vocês estão parando em alvará de imposto que não podia parar. Tá certo? Não tem elemento, lógico que pode. Só que a lei federal limita essas atividades. Agora, com o plano diretor, nós estamos indo bem mais longe. A área rural, se for desejo do proprietário, do munícipe, ele vai poder se transformar em urbano. Antes dele se transformar, ele faz um pequeno cadastra a área dele sem levantamento, planeamento, sem nada, só o perímetro dela. E diz que tem interesse. Tendo interesse, ele recebe o sobrezonamento. Nada mais é do que o zonamento provável, né? Provável não, o que estava lá, mas ele não está valendo porque está no rural. Então, não posso urbanizar. Então, ele fica em cima, assim, né?
como se fosse aquelas vitrolas de antigamente. O disco Uma desce. nuvem, né? Aí o disco desce, isso. Aí você tem o seu zonamento. Nesse zonamento, então, você vai estudar se você realmente tem interesse em fazer daquela área rural em urbana. Transformando o rural em urbana, você vai dividir do mesmo jeito 6766, participação da terra, divisão, sucumbência com o município, pavimentar, fazer toda a infraestrutura, pagar a outorga, que é a parte que o Luizinho mais gosta, é de pagar a outorga, né, Alice? Delícia. Atividades econômicas privilegiadas não pagam outorga, né? Então, baixa renda não paga outorga, instituições federativas aí não pagam outorga, benemerentes não pagam outorga, e então tem todo esse esclarecimento no plano diretor, mas é permitido sim, e dei inúmeros alvarás de uso em atividades permitidas pela lei federal, e agora com o plano diretor mais facilmente ainda. Se for algo muito complexo, atualmente, ele vai ter que fazer um estudo de impacto de vizinhança. Tá? Vai ter que fazer um estudo de impacto de vizinhança. Tá bom? Ele vai perguntar, né? Bom dia, me chamo Renan. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Santoro. Santoro, hoje a gente, para registrar contratos sociais, com a nova implementação do sistema RedeSim, que veio para se tornar a plataforma ideal para registro de contratos e alterações contratuais, tem um processo de viabilidade, registro na junta comercial, na verdade, viabilidade, Receita Federal e junta comercial é o último órgão que recebe a documentação para análise e registro final da documentação para gerar o CNPJ e os documentos, todas as formalidades. Hoje, o que tem acontecido é uma dificuldade para ter o deferimento da viabilidade e a demora para sair esse deferimento para a gente conseguir registrar uma alteração de endereço ou uma mudança de objeto social. Eu queria saber de você como que está isso internamente na prefeitura, como está sendo conduzido isso e qual que é o prazo de implementação de um sistema, ou se já tem esse sistema, que é integrado com o RedeSim, para facilitar essa comunicação entre os órgãos, essa real integração que veio com a lei federal do integrador, né? Olha, no todo eu não sei, mas posso te resolver. Compareço já tarde lá, explico direitinho para você, com os técnicos explicar. O que aconteceu foi o seguinte: Campinas foi a cidade 64ª, se não falha a memória, a ingressar com o sistema consolidado com o governo do Estado. Né? A partir daí, você, então, faz a viabilidade eletronicamente, e o município não tem como acessar isso de outra maneira, a não ser o que vocês puseram lá. Então, não posso te ajudar em nada. Ah, muda aqui, muda ali. Não tem, o sistema é lacrado, bem, às vezes algo que não bate, ou que vocês têm uma modificação de KNAI, coisa que vale que vocês queiram fazer rapidamente, o sistema não permite, ele já invalida e derruba a situação. Então, alguns não, uma boa parte ainda nós conseguimos e fizemos manualmente. Desses 60 mil que eu disse para vocês, na verdade, ano passado foram 59.600 e pouco, 25 mil foram feitos ainda manualmente, e não eletronicamente. Porque o município não quer? Não, porque essa visão isonômica por parte do Estado não ajuda municípios que têm alguma situação diferente de execução ou do início do cadastramento para fazer essa empresa. Então, nós temos essa dificuldade ainda. Há uns 2 meses atrás, acho que o Carlão acompanhou, né? O sistema vem sendo modificado pelo governo do Estado e até chegou a paralisar. Né? Chegou a dar um trabalhão para nós de Gramado e a gente, parecendo que a desculpa era o município. Não posso fazer nada, mas é a verdade. Nós não podíamos fazer nada, não tem o que fazer, a não ser fazer a viabilidade manualmente. Então, nós ainda dependemos, vamos dizer assim, não é da boa vontade, mas da assertividade por parte desses sistemas eletrônicos que vêm de outras entidades públicas federativas que a gente está catando. Tá? Estamos procurando correr atrás, tudo mais, realmente atrasamos dentro de uma ferramenta que eu não consigo. Tivemos na IMA, pedimos para a IMA verificar, fizemos reunião com São Paulo, o Carlão acho que acompanhou várias vezes, porque tinha sempre esse problema e às vezes pedia para um apoio nesse sentido. Mas, infelizmente, tem hora que a gente depende da eletrônica.
Depende de sistema que às vezes caem, ou alguém que modifica lá e não mede as consequências para as demais cidades, né, ou que estão juntos no sistema, tá bom? Mas se quiser comparecer à tarde, alguém te explica com mais detalhes. Se tiver dificuldade em alguma empresa, traga que a gente resolve para você. Bom, eu quero agradecer então ao Renan, e eu já passo para a Sanay, que quer fazer uma consideração. Lembrando, Santoro, um cuidado especial com a microempresa, tá? Pensar na lei que protege, né? Protege e dá um tratamento diferenciado. Quando ele falou do alvará, naquela época o alvará da microempresa era muito alto. A gente conseguiu derrubar para 50%. Então, lembrar esse assunto. Um ponto que você citou, eu aplaudo, são as placas. Já falei com o Cirilo sobre isso. E vou te lançar um desafio, Cirilo. Tá? Em público. Junta toda essa placa que o comércio é obrigado a colocar na parede, e muitas vezes nem parede tem, para colocar tudo isso que vocês inventam aqui na Câmara, tá? Coloca no QR Code. Projeto para você desenvolver, meu querido. Tá? Quem vai municiar esse QR Code? O PROCON. O PROCON atualiza esse QR Code. Tá? Lancei o desafio, querido. É uma ideia, e eu sou um dos vereadores que sempre defendo, combato essas legislações de placa, criar placa, haja parede no estabelecimento para ter tanta placa, né? Então, fica aqui realmente a sua solicitação, a sua indicação, e vamos discutir. Eu acho que a sua colocação, eu acho que é uma ideia. Não sei se também temos mecanismos aí para adotar isso, nem se o empresário tem. Daqui a pouco nós criamos isso e nós somos combatidos pelo próprio empresário. Nós temos que criar alguma coisa. Eu acho que essas legislações que criam placas, elas acabam, de alguma maneira, interferindo no próprio comércio. Eu também, no caso aí, lhe dou razão. O endereçamento junto ao PROCON. Perfeito. Não, tem sentido. Precisamos tentar viabilizar isso aí. Nós estamos agora às 11h16. Nós estamos realizando através da Câmara Municipal esse debate público extremamente proveitoso, que é sobre a liberdade econômica. Como Campinas vai se acomodar, vai se adequar diante de uma legislação federal que foi sancionada no mês passado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e Campinas sempre antevendo aí o que ela vai fazer. Então, nós trouxemos o secretário, e hoje aqui eu tive o prazer de contar na mesa com a nossa presidente, a Sanay Saito, do Sindicato Varejista, e que suas palavras, viu, fiquem profetizadas. Você falou que que é muito bem-vinda essa legislação em determinado momento, e realmente essa é a nossa expectativa, viu, Sanay? Quero registrar e agradecer ao Rodrigo Pirota, gerente da Junta Comercial da SIC, aproveitar a presença do meu amigo Laerte Martins, mandar um abraço para a nossa presidente, para a Adriana Froze, e dizer que o Laerte tem uma coisa, viu, Santoro, que me fez lembrar, em determinado momento, o Romeu Santini. No começo da minha vida política, eu andava muito com o Romeu, né? E ele falava: Cirilo, você ande com cartão, você tem que ter cartão sempre no seu bolso para oferecer para os amigos, para quem você vai conhecendo. E, num determinado dia, eu resolvi pegar o Romeu. Eu falei: Romeu, cadê o seu cartão? Ele falou: Cirilo, eu sou o cartão. E é mais ou menos isso. O Laerte, viu, Laerte? A sua presença, os seus compromissos com a cidade, essa sua vontade sempre de participar, de opinar, de ajudar, lhe faz ter esse cartão aí da SIC. Você é o nosso representante, legítimo diretor representante da SIC. Então, estendo os cumprimentos. Quero, à distância aqui, cumprimentar meu amigo Luiz Picoloto, presidente do Avança. Chegou atrasado, mas o Picoloto tem essa facilidade, né? Daqueles empresários que pega rápido no ar a essência do objetivo dessa legislação que nós temos que introduzir, ou através de lei ou de decreto. E, por derradeiro, Santoro, preciso agradecer o Carlão, o Santoro, o Amauri, o João Paulo, o Renan, que fizeram abordagens, colocações totalmente pertinentes ao tema de hoje e que exige que nós iniciemos realmente um processo de reflexão para tentar cada vez mais melhorar. E, por derradeiro, agradecer ao secretário Santoro. Há alguns anos, de 2 anos para cá, nós discutimos com muita intensidade aqui na Câmara e em toda a cidade de Campinas o plano diretor. E, nessas ocasiões, o Santoro falava repetidas vezes nessas situações de baixa, do comércio de baixa, de média e alta em comunidade. Então, ele, prevendo isso, já fez
já fez inserir no plano diretor, que nós tínhamos que ter definido, muito bem definido, os comércios, as empresas de Campinas, cada uma sendo rotulada nessas 3 tipificações, de baixa, de média e de alta incomodidade. E hoje, Santoro, hoje, dizendo, no final agora de 2019, nós fomos, eu digo, agraciado com essa lei federal do presidente Jair Bolsonaro, que tenta realmente desburocratizar, principalmente para as pessoas, para os empresários de baixa renda, que queiram trabalhar com atividades de baixa incomodidade. Eu vejo que hoje nós temos uma legislação municipal, fruto, evidentemente, de várias mãos, mas tendo como uma mão firme sua, que lá atrás já previa a necessidade dessas definições. E hoje a gente vê que essa lei federal ela pode rapidamente ser aplicada no município de Campinas, porque você viu, você teve essa visão lá atrás, e principalmente porque você tem sempre esse movimento muscular, essa vontade de acertar, essa vontade de querer, de alguma maneira, facilitar a vida do nosso povo, do povo de Campinas. Então, fico os cumprimentos de todos os vereadores da Casa, por mais uma vez ter aceito o nosso pedido aqui de vir à Câmara para discutir. O objetivo desse debate, mais uma vez eu digo, é iniciar um processo de reflexão. Campinas precisa acordar. Nós temos uma lei federal e nós precisamos fazer com que essa lei federal tenha aplicabilidade na cidade de Campinas. Nós precisamos cada vez mais fomentar. O número de pessoas que estão presentes aqui, infelizmente, não é muito, poderia ser maior, mas cada um tem seus compromissos, cada um tem as suas prioridades, e nós temos a facilidade da TV Câmara. Nós estamos atingindo várias pessoas, vários munícipes, no seu lar, na sua empresa, enfim. Então, nós temos essa comunicação rápida. Secretário, eu vou me colocar à disposição da população, como eu tive a iniciativa de abrir esse debate, da gente fomentar esse assunto, de colocar o meu gabinete à disposição. Alguma pessoa, às vezes, por não querer, às vezes não quer se expor, às vezes fica um pouco constrangido, então quer fazer uma pergunta, às vezes muito coerente, às vezes é pergunta de muitos, mas às vezes a pessoa, por um motivo pessoal, não quer fazer essa pergunta, ou aqueles que estão nos acompanhando pela TV Câmara, caso essa pergunta venha ao meu gabinete, eu faço questão de me dirigir, levar até a tua secretaria, para que você me responda e eu possa retornar a pessoa, para que a gente possa, de alguma maneira, atingir o objetivo nosso, que é esclarecer essa importante lei da economia, de liberdade econômica. Bom, eu agradeço a presença de todos, citados da mesa, o público presente, e eu declaro encerrado o debate público da manhã de hoje. Muito obrigado. Antônio, Um abraço da minha vizinha lá. Pode ser. Anda sumida, agora virou. Fanai, um abraço, Fanai. Tem que ir na prefeitura, fazer tudo na internet. Neste momento, o vereador Luiz Cirilo, do PSDB, encerrou esse debate promovido por ele para que representantes da Prefeitura e de órgãos de fiscalização ou de orientação aos munícipes, aos comerciantes, ou seja, a todas as pessoas interessadas nessa lei federal, que é a Lei de Liberdade Econômica que foi discutida aqui. Muitos questionamentos foram apresentados e você, que acompanhou pela TV Câmara, poderá rever, ouvir novamente todos esses questionamentos, porque a partir de agora já está disponível, foi transmitido ao vivo pelo Facebook e já está disponível para que você possa rever. E a partir de amanhã, no YouTube também esse debate estará disponível. Então, se você conhece alguém que tem comércio, mesmo que seja de pequeno, grande ou médio porte, indique a esta pessoa para que acesse o YouTube da Câmara, né, o canal da Câmara no YouTube ou no Facebook, e que tenha aí todas essas informações, esses benefícios dessa lei que serão aplicadas também, é claro, em Campinas. Ficamos por aqui e convidamos você a acompanhar toda a programação da TV Câmara Campinas. TV Câmara, Campinas.